Bom, olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha com a gente, confere conosco, sempre de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, personalidades da região, personalidades do Brasil, que passam aqui pelas nossas bancadas, debatem, discutem as nossas demandas, as nossas dificuldades, os problemas que temos aqui na Baixada Santista e, claro, também debatem, discutem a pauta nacional do dia a dia. Lembrando sempre que a gente tem uma reprise às 20 horas e um pouquinho mais na frente, 10 da noite, sempre depois do JV, painel regional também com entrevistas importantes e a discussão dos nossos assuntos regionais e da pauta nacional. Vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos, o mesmo que aniversariou ontem, tá certo? E que promoveu lá um grande queijo e vinho na sua residência, nos dá o prazer da participação mais uma vez nesta edição do painel regional Debates. Tudo bem, Banha? Agora parabéns ao vivo, atrasado um pouquinho, né? Mas com saúde e alegria, isso que importa, isso que é bom, né? Tudo bem, Banha? Prazer revê-lo. Obrigado, Boturão. É uma honra estar aqui no teu programa, aos telespectadores do painel regional, meu amigo, meu irmão, Uriel. E a gente está completando tempo, né? Mais uma primavera, 49 anos e, infelizmente, gostaríamos daquela festa do queijo e vinho, mas ontem estávamos na sessão da Câmara e saímos lá por volta de 22 horas, 22h30, mas ainda deu para tomar uma sopinha lá com a dona Conceição e com a dona Fátima, e os meninos lá... Isso que é bom, né? Os meninos fizeram aquela alegria, que a alegria da casa sempre são os filhos, né? Então a gente fica... A oportunidade de estar aqui com saúde, conversando com vocês, é o que a gente leva dessa vida, é saúde, bons amigos e Deus no coração. Muito bem, obrigado ao Banha por estar conosco. Uriel Vilas Boas, mais uma vez, colabora, participa conosco aqui desta edição do painel regional Debates. Olá, Uriel, tudo bem? Prazer também revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Banha. E lamentando, evidentemente, porque quem é que não gosta de um pão de queijo, vinho, essas coisas todas. Mas uma vodka também, não, Uriel? No seu vodka, caso aí? Principalmente. É. Então, o Banha tem que assumir aqui o compromisso público que no próximo aniversário dele, 50 anos, aí tem que meio século. Data especial, meio século, tem que ter uma comemoração. Então nós vamos fazer uma edição especial no painel regional. Exatamente. Mas tem que ter vodka. É para o Uriel, né? Aquela estolichinaia mesmo. É bom que esse mês já está um pouquinho mais frio, não está aquele calor insuportável que a gente vive aqui no nosso verão, né, Uriel? Então dá para ir, porque a vodka tem que ter um certo cuidado com ela, né? Não, tomar não um período cuidado, quente não. aí vai derrubar o nego no chão. Vodka não. Não precisa? Vodka não. Qualquer época do ano? Basta pôr um gelinho lá. Aquela licorosinha? Não, a estolichinaia mesmo, essa especial, não há como negar. Muito bem. Para quem não sabe, o Uriel é um especialista no assunto, né? Morou em Moscou. Quanto tempo você morou em Moscou, Uriel? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Morou em Moscou 1 ano e meio. Então, especialidade da casa aqui, o nosso Uriel Vilas Boas. E tem grandes histórias para contar também. Também vale um programa especial com o Uriel um dia desse. Eu estou preparando aí para ele. Viu? Uma vez ele ficou emocionado que eu dei o troféu para ele como simbolizando a nossa audiência, né? E eu vou fazer um especial com o Uriel sobre essas situações todas. 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, né? Opine a respeito da pauta e dos assuntos que a gente coloca em debate, coloca em discussão aqui ao longo do programa. Pelo Facebook, facebook.com/painel regional, você também mantém um contato importante conosco. Em tempo real, você acessa aí o site da TV Santa Cecília, clica lá no ícone painel regional, né? E acompanha a gente em tempo real e no período que nós estamos discutindo aqui os assuntos importantes que nós colocamos em debates, não é? E depois do programa encerrado ele vai para o YouTube, você revê aí os trechos mais interessantes, não é? Ou o programa por inteiro, como você assim achar mais interessante. Sempre o registro dos nossos parceiros do dia a dia aqui, o DL, né? Diário do Litoral, circulando aqui pela cidade, pela região, com esta manchete aqui na capa, anunciado o transporte hidroviário para 2015, tá certo? A novidade será exposta aos prefeitos aqui da região na apresentação do Plano de Desenvolvimento Estratégico da AGEM. Isso vai acontecer amanhã. Aliás, o diretor regional da AGEM esteve aqui conosco na última semana, o Marcelo Bueno, aqui no programa, já anunciando essas coisas todas aí que vão ser anunciadas e colocadas amanhã. Amanhã recebe aqui uma edição do DL e o Uriel Vilas Boas, evidentemente, também ganha uma, né? E a gente registra também aqui o nosso Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo do Diário do Litoral, Gazeta que circula na Grande São Paulo, em 250 cidades. PT recorre para que mensaleiros trabalhem. Essa é a manchete aqui na capa do nosso
Gazeta de São Paulo. O partido quer que o STF decida se presos em regime semiaberto podem deixar a prisão durante o dia, mesmo antes de cumprir, não é, um sexto da pena, como diz a lei. Passo aqui aos nossos companheiros, passo aqui ao Banha, Uriel Vilas Boas também, a edição desta terça-feira do Gazeta de São Paulo. E a gente com muito prazer registra aqui, não é, o livro do Sérgio Fernandes Lopes, o Sérgio que participou conosco do painel regional ainda no ano passado, né, quando estava saindo do forno, né, o livro sobre o pai dele, né, Silvio Fernandes Lopes, ex-prefeito de Santos, foi secretário de Estado, enfim, só pegando aqui na capa, né, livro, vou centralizar um pouquinho mais aqui, nos manda aqui uma série de exemplares, eu tenho um em casa, que ele já me doou na participação que teve aqui com a gente no painel regional, e manda aqui para a gente um livro sobre uma parte da história aqui, muito rica da cidade de Santos, já que o Silvio Fernandes Lopes foi prefeito, no tempo deixou uma marca importante aqui na cidade, né? Eu passo aqui ao Banha, ganha aqui um exemplar aqui do livro da história do vida do Silvio Fernandes Lopes, e o Uriel Vilas Boas também recebe aqui, né? Legal, um agradecimento especial ao Sérgio Fernandes Lopes, autor do livro sobre a vida, história política, não é? Do pai dele, o Silvio Fernandes Lopes, que deixou uma marca muito significativa aqui na cidade, não é, vereador? Com certeza está no hall da fama dos prefeitos da cidade de Santos, deixou uma marca indelével do desenvolvimento, do planejamento, da construção. Logicamente, temos outros pares que fizeram história na cidade de Santos, na política santista e na política do Estado. A gente tem aqui o Silvio, o Antônio Feliciano, Rubens Ferreira Martins, nós tivemos lá mais à frente o Oswaldo Justo e outros que passaram por aí e deixaram a sua marca registrada, e a marca do Silvio era a marca desenvolvimentista, uma marca, logicamente, a gente fala que o Silvio foi o patrono da Ponta da Praia, a criação, a expansão, porque ali era tudo macuco antigamente, o Uriel até com mais propriedade, mais experiência, pode narrar alguns fatos daí, desse legado do Silvio, que depois foi ser secretário de Estado, uma pessoa que tinha um trânsito muito grande, não só a nível de Estado, a nível nacional, uma pessoa respeitada. E deixa aqui, eu quero cumprimentar o Sérgio e toda a família por dar a oportunidade para que outros jovens, outros talentos, outros homens públicos possam conhecer um pouco do que foi Silvio Fernandes Lopes para a cidade de Santos, para o Estado e para o Brasil. É uma pessoa digna, honrada e que deixou um legado muito grande na política nacional. Uriel lembra bem, né, da gestão do Silvio, não? Me lembro e chama atenção um detalhe. Ele não se limitou a ser prefeito. Ele foi prefeito 2 vezes. É verdade. Né? Ele foi deputado federal, deputado estadual. Ele sempre teve uma atuação permanente. Eu não vou nem discutir no caso a posição política minha e a dele, a posição que eu defendia e a dele. Não se trata disso. Mas é uma pessoa que sempre chamou atenção. E eu achei até interessante o título aqui, Engenharia de uma Vida, porque como engenheiro ele chamou muito a atenção nos seus mandatos e trabalhou e chamou para si a responsabilidade de algumas áreas importantes de Santos, o trabalho que foi desenvolvido e que tem repercussão até hoje, sem dúvida alguma. É um exemplo. E essa história é muito interessante e merece esse livro ser lido e bastante divulgado. Olha, uma obra que está aqui na minha memória, começou na gestão ainda do Rubens Ferreira Martins, que naquele momento surgiu um clamor da sociedade quando se falava que ia abrir um túnel onde ficava a Santa Casa de Misericórdia, os túneis da entrada da cidade. Ali se mobilizou, chamaram o bispo, chamaram na época o prefeito, foi muito questionado, que era o Rubens Ferreira Martins, que estava iniciando com as máquinas a perfuração daquele túnel. E quem concluiu essa obra foi Silvio Fernandes Lopes. E depois de muito tempo a gente se pergunta, imagine a cidade de Santos sem esse túnel hoje. Então, às vezes o que era ruim lá atrás, hoje é essencial. A passagem por aquele debaixo do Morro do Bufo, ao lado onde era a Santa Casa de Misericórdia. Então eu lembro muito dessa passagem,
E às vezes a gente conta essa história na Câmara quando aparece alguma obra de magnitude e aí de frouxe o cidadão, pô, mas vai gerar transtorno, não vai passar carro na minha rua, vai ter problema, mas o cidadão está vendo o momento, ele não está vendo o que vai surgir, o que pode acontecer com uma obra daquela relevância. E o túnel é um exemplo disso. E deve ser chamado a atenção também outro aspecto, é que naquela época parece que havia planejamento e a execução. Hoje nós temos obras e mais obras, muitos projetos interessantíssimos, mas a sua aplicação, não sei, será que nós estamos precisando de engenheiro de novo, tomando conta da prefeitura? É um negócio interessante. Verdade. Olha, a gente tem aqui uma pauta importante para desenvolver e discutimos isso, né? Porque a semana passada o tráfico aqui na cidade de Santos traficou, com C, tráfico mesmo, de drogas, né? Sofreu aí um duro golpe, né? Ainda bem a polícia atuando aí firmemente no combate a esse comércio aí ilegal, né? De drogas aqui na cidade, aqui na região, né? E a gente está recebendo aqui com muito prazer o delegado Carlos Alberto da Cunha, delegado da DISE, sediado em São Bernardo do Campo, né? E que nos dá o prazer aqui da participação para falar sobre essa operação que ele comandou aqui na cidade e a gente saber um pouco mais, né, a respeito do que aconteceu, aquele caso envolvendo uma das torcidas organizadas do Santos, enfim. Meu caro doutor Carlos Alberto da Cunha, obrigado pela presença, boa tarde, está tudo bem? Boa tarde aos integrantes da mesa, boa tarde vereador Banha, um grande amigo, boa tarde aos telespectadores, está tudo bem, graças a Deus. E, bom, a gente começar a falar um pouquinho do trabalho que foi desenvolvido, da operação. Hoje nós trabalhamos... Essa operação tem nome, não? Mas na Federal sempre tem um nome, né? Operação Camarote. Camarote, né? Operação Camarote. Porque a quadrilha vendia uma cocaína de alto teor de pureza, que eles denominavam de camarote porque atingia uma classe mais alta. Bom, nossa investigação ela teve início na zona leste de São Paulo. Nós efetuamos a prisão de um traficante, nossa delegacia é sediada em São Bernardo do Campo, e através dessa prisão nós tivemos informação de um canal, de uma conexão de tráfico de entorpecentes entre a Zona Leste de São Paulo e a Baixada Santista. E nós nos surpreendemos no início da investigação com a quantidade de drogas que essa quadrilha da Baixada arrematava no atacado do crime organizado. E a partir daí, por ser cidadão daqui, sou cidadão santista, né? Trabalhei muitos anos aqui no GOI, fui 7 anos supervisor do GOI do DEM Inter 6 e estou recentemente há 1 ano e meio trabalhando na DISE de São Bernardo e nós temos um amor verdadeiro pela cidade, né? E diante disso eu resolvi por aprofundar a investigação, por ser minha cidade natal, e nós, num primeiro momento, nós conseguimos aí estar censurando o telefone do traficante principal, que era o Peterson, né? Um traficante que há 10 anos, aí, no início da minha investigação, nós pudemos concluir que ele estava praticamente 10 anos traficando aqui na Baixada Santista sem nunca ter sido preso, né? Ele teve uma passagem por porte de entorpecente no ano de 2004 e de lá para cá acreditamos que ele vinha trabalhando. E a partir dele nós conseguimos desenvolver aí uma teia, né? E entender o funcionamento da quadrilha. Era uma quadrilha muito bem organizada, com funções distribuídas. Ele tinha um segundo homem, que atende pelo prenome de André. Ele cuidava de boa parte da compra do entorpecente. Ele também cobrava os devedores, né? E mais 8 integrantes. E aí, dentre eles, para nossa tristeza, o presidente da torcida Sangue Jovem, né? Ex-presidente até então, né? Mas no início das interceptações telefônicas, ele ainda era o presidente da torcida. Nós mapeamos, identificamos a função de cada um dos membros da quadrilha, né? Com a conclusão das investigações, representamos lá no juízo de São Bernardo do Campo pelas prisões temporárias e pelas buscas em todos os imóveis que eram suspeitos de estar armazenando boa quantidade de drogas e armas, inclusive, né?
E na semana passada, no dia 22, nós obtivemos aí o êxito de estar conseguindo prender 8 dos 9 integrantes da quadrilha. Um ainda se encontra foragido. Conseguimos identificar outros níveis da quadrilha também, a investigação vai continuar, né? E eu acho que a gente deu uma boa resposta aí para o tráfico de drogas aqui na Baixada. Uma quadrilha só que tinha todas essas ramificações aí, Zona Leste, Baixada Santista e... O crime organizado realmente ele é organizado. Então o percebe isso cada vez mais. Pois o traficante ele tem que ter vários contatos para compra de droga no atacado. Então ele buscava essa droga na Zona Leste de São Paulo e aí o nosso encontro, né? Foi aí que tudo teve início. Perfeito. Banha conosco, à vontade aí com o doutor Carlos Alberto da Cunha, como o nosso Uriel também. Antes de mais nada, a gente tem que saudar, cumprimentar e valorizar profissionais dessa magnitude, desse jaez. É um velho amigo, é uma pessoa que eu acompanho a sua carreira há muitos e muitos anos, o doutor da Cunha, uma pessoa compromissada com a Polícia Civil, compromissada com aquilo que faz. Nosso professor de Direito também, uma pessoa que está antenada, é uma pessoa que 24 horas pensa, respira, pratica a polícia, faz o que gosta. E a gente tem sentido, e eu posso falar isso aí estou à vontade para falar, porque quem está falando aqui não é só o vereador e amigo do da Cunha. Eu estou falando aqui a nível, Uriel, de cadeia nacional, onde o Datena, onde o Marcelo Rezende, onde os grandes programas policiais já o colocaram num patamar muito acima do que a gente tem visto, devido a ser um policial diligente, paladino, rápido, usa muito bem o seu sistema, a sua entrada em outras delegacias, seu sistema de comunicação, porque para acompanhar esse crime, hoje o da Cunha é considerado hoje no estado de São Paulo um dos grandes e vorazes exterminador das quadrilhas organizadas, um homem preparado, talhado e desenvolvido. Tomara a Deus que o secretário de Segurança Pública se espelhe em homens como esse, para que a gente tenha aí uma polícia civil dinâmica, que tenha equipamentos, que tenha treinamento, para que eles possam, porque nós temos muita gente boa nos quadros da Polícia Civil, mas que infelizmente está faltando aí esse algo mais. Esse algo mais o da Cunha tem mostrado para nós. Todos os dias nas apreensões, eu acho que foi o homem que mais prendeu gente dessa facção criminosa que todo dia querem fazer propaganda dela, aí, o tal do PCC e outros mais, é o homem que mais faz prisão lá. Eu digo, quando a gente fala em organização, e a gente está vendo isso com essa ramificação, primeiro que essa maconha parece que vinha do Paraguai, passa por fronteiras. Essa coca, logicamente que não é daqui, ela vem de outro lugar. A gente tem visto as apreensões também dos colegas da Polícia Federal, depois do advento do scanner, aumentou muito, doutor. A gente sabe aqui, há muito tempo, isso eu já falava lá atrás, o porto é grande passagem de servidão de o entra e sai da droga. Porque em outros países essa droga é vendida por um altíssimo, elevado preço, e a gente sabe das mulas, dos carregamentos, dos contêineres, e agora está aparecendo muita coisa. E essa sinergia entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, esses equipamentos mais sofisticados que a gente tem, e até o sistema que muita gente condena, mas é o sistema, a gente só pode ter o sistema de escuta, o sistema de proteção à pessoa, que nós não temos aqui em Santos um DHPP, nós não temos em outros lugares, e a polícia ela trabalha com informação. E quando se fala em tráfico de entorpecente, quando se fala de facção criminosa, e quando se fala de bandido, a própria população, e a gente vê dentro dos conselhos, o cidadão fica meio encolhido e tem medo, todo mundo tem medo. Nas casas legislativas, Uriel participou muitos anos da nossa casa legislativa, era muito difícil alguém segurar uma bandeira da segurança pública, porque o pessoal também tem medo de morrer. Então nós chegamos ao ponto de ter o quê? Nós não podemos perder a soberania do Estado, valorizar as nossas políticas e ter políticas voltadas à segurança pública, políticas como se faz com saúde, educação, investimento maciço.
Porque a gente sabe que o crime organizado tem organograma, tem setores, tem hierarquia, tem inteligência, trabalha no atacado e no varejo, e logicamente a questão da oferta e da procura, ela vai existir. Se tem consumidor, vai ter o traficante. Aí fica aquela discussão, libera a droga, não libera a droga? Isso é outra conversa que para mim, muita gente fala, se liberasse não é casa de ninguém, terra de ninguém isso aqui. Traficante, se tem usuário, vai ter traficante. Não vai comprar na farmácia, não vai comprar na padaria. Tem usuário, tem traficante. Eu acho que as nossas polícias, elas precisam estar melhor paramentadas. Nós temos aqui uma cobertura, eu quero dizer aqui, eu falei com o Aldo Galeano aqui nessa mesa, eu não concebo a região que cobre 29 cidades, Oriel. Um helicóptero na região onde temos morros, onde temos áreas de vários locais de fuga e tem que cobrir 29 cidades, nós não temos um helicóptero. Isso não é luxo, não. O helicóptero não é luxo. Um DHPP aqui na região também não é luxo. Um esquadrão antibomba também não é luxo. Esse protótipo de cadeia também não requalifica ninguém. Então, doutor, como é que faz para coibir isso? A gente já viu o Estado gastando dinheiro, porque parece que todo esse crime organizado é comandado ainda também de dentro dessas cadeias. Como é que faz isso? Como é que persegue essa informação? Como é que é trabalhar praticamente? Isso aqui é uma agulha no palheiro. Se tem uma quantidade de 79 quilos de cocaína pura, é uma coisa absurda, porque se essas pessoas transformassem isso, daria o triplo, o quádruplo dessa quantidade. Mas como é que é um homem traficar, ser o comandante de uma facção dentro da Baixada, como esse rapaz que era corretor de imóveis, sei lá o que ele era, ficar 10 anos praticamente na impunidade. Se não fosse a informação, se não fosse a destreza e a habilidade, quanto tempo o pessoal estaria nas ruas aí traficando, doutor? Eu vou pedir um tempinho, nós estouramos aqui já o primeiro bloco, tá? Na volta o nosso delegado vai responder com mais tranquilidade, com mais tempo, né? Só lembrando sempre que a equipe de imunização da Secretaria de Saúde de Santos continua aqui vacinando aqui os trabalhadores da área de hotelaria, restaurantes, bares, transportes, turismo e esportes. Isso faz parte da preparação do município para a Copa do Mundo que está chegando aí, né? São aplicadas vacinas de acordo com o Ministério da Saúde, que devem conter na carteira de pessoas adultas, tríplice viral, hepatite B e a dupla adulto. A equipe da Secretaria de Saúde estará amanhã, na quinta-feira e na sexta-feira, lá na Estação do Valongo, na Secretaria de Turismo. Agora, um rápido intervalo, nós voltamos já já com o painel Debates. É rápido. A gente volta aqui com o nosso painel regional Debates, nesta edição com prazer conversando aqui com o Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos, nosso Uriel Vilas Boas sempre colaborando conosco e com especial prazer recebendo aqui o Dr. Carlos Alberto da Cunha, né? Delegado da DISE de São Bernardo do Campo, que comandou, que pilotou aí toda essa Operação Camarote, que acabou debelando aqui uma quadrilha muito forte de tráfico de drogas, mas que não atuava só na Baixada Santista, como ele já explicou há pouco, né? Tinha uma ramificação aqui na região metropolitana, atuava na Zona Leste de São Paulo, em vários pontos aí do estado, e ele vai explicar na sequência a colocação do Banha a respeito de como é que se faz aí para conseguir sucesso numa operação como essa, o que você vai fazer daqui para frente. Só, como é santista, né, de nascimento, né, antenado aqui com a cidade, vai ganhar também uma edição aqui do nosso livro do Sérgio Fernandes Lopes, filho do Silvio Fernandes Lopes, né, que foi realmente uma referência na política aqui da cidade, como lembrou o Uriel, foi deputado federal, foi deputado estadual, especialmente prefeito de Santos por 2 mandatos, em 2 oportunidades. Então, respondendo aquilo que o Banha deixou aqui, com a bola pingando aqui no bloco anterior, né, doutor? Hoje em dia é muito difícil uma quadrilha de criminosos ser totalmente autônoma e ela não ter nenhum contato com o crime organizado e com as facções criminosas que agem no Estado. Então, para se obter sucesso numa operação desse porte, é primordial o trabalho de inteligência através de interceptações telefônicas, interceptação de dados de telemática, enfim, todo tipo de comunicação a gente procura estar seguindo para poder chegar neles, e a manutenção do sigilo.
principalmente em regiões, a Baixada Santista é uma região em que as pessoas se conhecem, é uma região de um povo muito amigo, né? Então o sigilo nas investigações também é fundamental para que nós possamos atingir o resultado. Então a gente procura pegar uma veia aí da quadrilha que tenha bastante ramificação de informação, né? E daí a gente vai procurando mapear tudo dentro do absoluto sigilo. Nós nos inspiramos até no antigo Paulo Lacerda, que foi um grande superintendente da Polícia Federal, né? E ele tinha esse estilo de trabalho, né? De passar 2, 3, 4 meses fazendo uma investigação na mais absoluta discrição e posteriormente tá deflagrando uma operação de modo que a quadrilha não tenha como se articular, reagir ou se comunicar. Então nós procuramos trabalhar dessa forma. E posteriormente o que é fundamental para se obter o sucesso além do tráfico de drogas que já foi coibido, na segunda fase, a lavagem de dinheiro. Muitos e muitos colegas, com todo respeito, né, por vezes param no momento do tráfico. Mas não, a força do tráfico está no poder econômico. Então, a hora que a quadrilha está presa temporariamente, a hora que a quadrilha está engessada, é a hora que nós temos que estar levantando o patrimônio dessa quadrilha, todo o patrimônio que foi obtido através do ilícito, pedindo o arresto desses bens, o sequestro desses bens, quebra de sigilo bancário. Nós podemos dizer que tem outras ramificações, como, por exemplo, o principal, o dinheiro. Por exemplo, essa operação, quanto da apreensão o senhor tirou de circulação de dinheiro? E aí vem, elas têm ramificações como, olha, esse caso o cidadão tinha construções, tinha imobiliária, tinha imóvel, alugava, tem transporte, transportadora. Bem, o senhor bem falou, ele vai pegar esse dinheiro bruto, mas ele precisa transformar esse dinheiro. É aí que entra a inteligência da polícia? Exatamente. Nesse momento agora, o traficante está preso, ele vai querer se articular para que alguém assuma o negócio dele, para que alguém continue traficando, para angariar fundos, para ter verba. E agora a polícia tem que entrar com inteligência para bloquear todos esses bens, seja em qual forma eles estiverem. Agora, os bens já deve estar escalado, já deve ter determinado, pré-determinado. Acreditamos que sim, né? Mas se cair em cima, assume alguém embaixo. Toda a quadrilha funciona dessa forma. E aí a polícia tem que estar conseguindo bloquear os bens. Bloquear os bens, dificultar o prosseguimento da quadrilha. Isso tem uma relação direta com a grife do crime organizado do Estado de São Paulo? Não? Digamos que sim. Digamos que sim, é impossível. É impossível definir. Não, é impossível não ter ligação hoje em dia. Ah, é impossível não ter ligação. Quando qualquer tipo de quadrilha do crime organizado começa a chegar num patamar médio, elas acabam se comunicando e se interligando. Uriel, pois não? Eu gostaria de chamar a atenção, essa história me chama a atenção em alguns aspectos. O primeiro deles, vamos já partir para o consumidor no caso. O consumidor no caso, o cliente, era chamada a classe alta. É algo assim assustador na medida em que, em tese, né, são pessoas cultas, preparadas e com muito dinheiro para gastar. E quase que determinando regras de comportamento do fornecedor, escolhendo o fornecedor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que me chama a atenção, há quanto tempo vinha essa questão? Né? 10 anos praticamente. Outra questão, torcida de futebol. Quer dizer, a gente não vai falar que a Sangue Jovem, a Mancha Verde ou a Gaviões da Fiel, todos eles, todos os seus integrantes, sejam comprometidos com esse tipo de comportamento. Mas repercute mal junto às torcidas organizadas. E uma outra questão que me chama a atenção também, no aspecto de que a investigação é feita pela DISE. Mas há entrosamento entre a DISE, a PM, a Polícia Federal para atuar nessa área? Porque, como o senhor falou, doutor delegado, há uma situação delicada na medida em que tira de campo os principais, vamos dizer assim, os dirigentes dessas facções, colocando-os na prisão. Mas mesmo assim eles têm já uma estrutura montada de modo a ser utilizada e continuando a arrecadar
esse dinheiro. Então, é um desafio muito grande que não depende tão somente da DIS, na minha concepção. É preciso criar um mecanismo, inclusive com ligações internacionais, porque é incrível a que ponto chegamos nesse caso, a DIS merece todos os elogios e, ao mesmo tempo, como a gente poderia utilizar esses mecanismos para que a gente consiga ter um pouco de tranquilidade, que a gente consiga resolver essa questão da droga. Bom, primeiramente foram vários pontos colocados. Um dos pontos que me chamou muita atenção foi quanto ao público consumidor desse entorpecente que era vendido. Como eu falei, era um público de classe média, média alta e de classe alta. E nós tínhamos aí um sistema de disque droga, um telefone que esses consumidores, a partir do meio-dia, ligavam, né? E os traficantes entregavam esse... Disque droga? Disque droga. Vou reforçar um pouco isso, porque acho que muita gente que está nos acompanhando agora não tinha esse tipo de informação. Até disque droga tem hoje. Um disque droga. E eles entregavam esse entorpecente. E nós pudemos observar uma clientela, os consumidores fiéis, eram sempre os mesmos os consumidores. Mal havia necessidade de se falar um nome, né? O traficante reconhecia pela voz. Então a pessoa, alô, ele já sabia quem era, tô chegando aí, tô te levando. E o que me deixou triste, até um ponto da investigação, foi nós observamos uma entrega de entorpecente na porta de uma escola infantil. Né? Uma mãe, pelo jeito, era uma mulher, né? E ela comprando, não, estou na porta da escola, devia estar pegando a criança ali, e o traficante levando o entorpecente. Ela como consumidora. Ela como consumidora, né? E eu olhei e falei, achei aquela situação meia triste, né? Em relação aos vários instrumentos, né? Agora, só para entender, essa droga mais refinada, repassada à classe média alta, não é? As pessoas... O camarote, né? Eles chamavam o tubinho de entorpecente. Era pilotado pelo cidadão que era corretor de imóveis. Se dizia corretor de imóveis. A ligação com a torcida Sangue Jovem já era um outro tipo de coca, ou não? Também. Eles tinham mas eles trabalhavam principalmente com o camarote, que era essa cocaína com mais um alto refinado. índice de pureza. Mas eles também trabalhavam com entorpecente, com maconha, e mandavam esse tipo de entorpecente. Eu não vou falar para a torcida que... Eu acho que não tenho direito de fazer essa afirmação, mas com certeza para o Luciano, que foi o rapaz que foi preso aí na operação, que até então foi presidente da torcida durante o período, ele constantemente, toda vez que chegava um carregamento de entorpecente, uma quantidade de drogas era separada para ele. Então essa comercialização, doutor, se dá, é bem claro essa movimentação em movimentos de massa, porque se o cidadão pega no atacado, ele também quer vender no atacado. Se ele vai se deparar na comercialização e vender um a um, ele vai lá em determinado, ele já fez o levantamento de quem usa, de quem não usa, vai lá e já derrubou a mercadoria dele lá, já, como diz no linguajar padrão da polícia, já desovou a mercadoria lá. Agora, o que eu tenho visto e tenho acompanhado, o senhor falou, 3 meses trabalhando em cima disso. Olha o tempo que precisa para poder puxar a ponta. Né? Por isso que precisa de estrutura. Precisa de estrutura, precisa de delegacia aberta, precisa de mais equipamento, mais efetivo. Então não adianta ficar enxugando gelo, porque a Polícia Civil ela tem várias funções. Aí a gente vê aqui como é que eles estão bem aparatados, estruturados. A inteligência do crime organizado é uma coisa assustadora. Parece que eles estão, não 10 anos na frente da polícia, mas sempre estão a 4, 5, 6 passos à frente. Porque eles estão estudando, porque eles vão na boa. O vagabundo, o meliante, ele tem medo, corre risco, vai pagar preço, aluguel de arma. Já terceirizaram. A facção criminosa, ela aluga arma para cometer tal crime aqui, em São José dos Campos, no Rio de Janeiro, na Colômbia, aonde for, eles alugam. Cativeiro terceirizado, tem sequestro. Cidadão, aluga o cativeiro. Olha, você vai tomar conta das vítimas. Então, olha para a polícia pegar todo esse fio de linha, puxar tudo isso. Ela tem que ter
um abastecimento de informações. E muitas vezes a gente vê que tem alguns juízes e alguns promotores. Olha, eu não acho certo essa escuta. Para achar, tem que chamar a Anatel para buscar o sinal do telefone da vítima que foi sequestrada. É muita burocracia. A gente tem que jogar mais duro, ter penas mais fortes. Os carros e casas. Eles já usam carros e casas suntuosos para não gerar nenhum tipo de desconfiança, para dizer que o cara é bem sucedido. A qualificação lá, aí o cara fala lá no linguajar lá do crime, fala, olha, ali tem o avião, a torre, o olheiro, o vapor, o sinalizador, e tem o tribunal de exceção. É verdade, é realidade. O cidadão perdeu, ele prefere perder a droga, porque se ele perder a droga e perder o fuzil e for preso, ele perdeu 3 vezes. Aí ele prefere ficar guardado, porque senão morre. Porque o pessoal lá do seu tribunal de execução, tem até tribunal de execução, tribunal lá da facção criminosa, prende, denuncia, julga e condena. É vero, é fato isso, doutor Carlos Alberto? Eu já tive a oportunidade de trabalhar num caso aqui na Baixada Santista, ainda quando supervisor do GOI, que nós localizamos um corpo no morro do alto da Vila Baiana, lá, e era uma investigação vinculada a uma execução de tribunal de exceção. E para ter o link da investigação, nós precisávamos do corpo de delito, né, do cadáver. E esse cadáver foi localizado. E recentemente, nas censuras telefônicas, nas interceptações que nós fazemos, nós nos deparamos com julgamento e execução. Isso realmente existe, diversas vezes já me deparei com isso em interceptações telefônicas. Quando, e sempre que isso cai digamos assim no linguajar, quando cai num grampo da polícia, nós diligenciamos para tentar evitar de qualquer forma a execução. Mas como o vereador bem colocou, muitas vezes a informação que nós temos da operadora, ela não dá exatidão para evitar aquele homicídio. Então, quando nos deparamos com isso, vai executar em tal imediações. A gente manda viatura caracterizada para andar pelo local, para tentar assustar, né, evitar aquela ação, mas algumas vezes já presenciei essa situação sim. E chega até essa terceirização de alugar arma, de alugar cativeiro. Isso é uma coisa no crime organizado hoje extremamente normal. As quadrilhas, elas são em células, e cada célula responde por uma parte do crime, né? De modo que somente um criminoso ou 2, ou os líderes, têm o monopólio de toda a informação. Então alguém está cuidando do cativeiro, outra pessoa está cuidando do arrebatamento, outra pessoa vai cuidar da alimentação daquela pessoa cativa, enfim. E outra pessoa vai estar negociando com a família para chegar nos valores. O crime é organizado. Eu gostaria de fazer um adendo, já que a gente entrou nessa seara do crime de extorsão mediante sequestro. Sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu faço essa colocação. A Polícia Civil de São Paulo deu, na minha opinião, o maior exemplo de eficiência no combate do crime de extorsão mediante sequestro. Quando eu trabalhei aqui na Baixada Santista, eu trabalhei na delegacia especializada em extorsão mediante sequestro, e nós chegamos a ter 30 casos de sequestro em um dia na cidade de São Paulo. Nós chegamos a ter 3, 4, 5 casos em um mês na Baixada Santista. E o combate ao delito de extorsão mediante sequestro chegou a um ponto que hoje nós não chegamos a 5 casos de extorsão mediante sequestro no ano, no estado inteiro. Aí vem o questionamento que eu gosto de colocar. Por que com esse delito deu certo? Que é uma opinião pessoal. Quando a extorsão mediante sequestro chegou, depois de muita informação de preso político, ela começou a aterrorizar a classe alta. E a classe alta, com todo respeito, investiu na polícia, investiu em tecnologia, investiu nas escutas, investiu em viaturas, em vários sistemas de inteligência que deram um combate efetivo. Mas isso com o tráfico não acontece, né? É aí que eu queria chegar. E além disso, vem um segundo ponto. Então, primeiro ponto, a perseguição, a nossa função, que é a repressão, buscar eles,
era muito mais fácil pelo aparato. E o outro ponto, a pena é muito alta da extorsão mediante sequestro. A pena mínima é de 15 anos. A condenação, então, já assusta. A condenação assusta e a polícia estava aparelhada para esse delito. Então, hoje, eu acredito que o delito que mais assola a sociedade é 157, o roubo. Nosso povo sofre com um roubo. O roubo do celular, da correntinha, do veículo. Então, só que eu tenho uma pena, na minha opinião, branda para o roubo, uma grande quantidade de roubos e uma pequena estrutura para combater. Então, eu deixo essa reflexão aí. Será que, se adotássemos a força que foi adotada para extorsão mediante sequestro, nos delitos pontuais, no 157, no artigo 33 da Lei de Entorpecentes, nós não reduziríamos a criminalidade como um todo? Então, é um exemplo, não existe mais sequestro. Hoje, nas interceptações telefônicas, você vê o criminoso falar assim, não, sequestro, eu estou fora. Desculpe o linguajar, sequestro não. Porque não vale a pena, os homens vão vir atrás. Eles sabem que a repressão é efetiva e que depois da repressão efetiva, a punição é alta. Essa é a fórmula. Na minha opinião, a fórmula Polícia Civil, repressão efetiva e o judiciário. Não adianta nós sacramentarmos o judiciário. Eles precisam da ferramenta. Eles precisam da lei dura para gerar a prevenção. Vamos para o rápido intervalo, mais um aqui. Voltamos em instantes para continuar essa conversa interessante aqui, com a presença, portanto, do Dr. Carlos Alberto da Cunha, o delegado da DISA de São Bernardo do Campo, com o nosso Uriel Vilas Boas, mais uma vez colaborando com a gente, o Banha, vereador do PMDB. Já, já. Muito bem, a gente volta aqui com o nosso terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional Debates, né, com prazer recebendo aqui o Banha, vereador do PMDB, o nosso Uriel Vilas Boas sempre conosco, e o Carlos Alberto da Cunha, delegado da DISE, né, de São Bernardo do Campo, explicando aqui essa operação Camarote que acabou quebrando aqui uma quadrilha de traficantes, né, traficantes de droga aqui na nossa região metropolitana, mas que tem aí ligações com o crime organizado, com a grife maior do crime organizado no estado de São Paulo, com a Zona Leste, com outras regiões importantes do estado. Bom, agora o que a gente quer saber é o seguinte, né, meu caro doutor da Cunha, e a sequência dessa operação? Até onde vai, para onde vai, enfim? Então, nós, como a gente estava comentando, né, o próximo passo agora é a gente estar trabalhando trabalhar em cima da lavagem de dinheiro. É identificar todas as posses, tudo aquilo que essa quadrilha conseguiu angariar ao longo desses anos e tentar bloquear esses bens para depois expropriar esses bens aí judicialmente, né? E, além disso, nós também estamos identificando outros parceiros desse traficante e os fornecedores dele também, né? E a investigação continua nesse sentido. Na quadrilha da Baixada Santista, praticamente em cima da lavagem de dinheiro, e nós vamos também continuar indo para cima aí dos fornecedores dele e de outros traficantes que também compravam dele para venda no varejo. Eu gostaria de fazer uma observação. O trabalho especial, eu diria espetacular, não apenas nesse caso, é bom que se diga. Mas eu fico, às vezes, me perguntando, quando entra na discussão, deve a droga ser liberada ou não? Claro, isso é um debate para alguns séculos, é uma coisa muito complexa. Mas, ao mesmo tempo, enquanto identifica o traficante, a quadrilha, os nomes, tem hora que me passa pela cabeça a ideia: por que não identificar o consumidor? Não puni-lo. Quando fala punir é repreendê-lo, porque ele não deixa de ser uma pessoa doente. Mas eu diria que se fossem identificados, os próximos, quem sabe, pensariam duas vezes antes de entrar no consumo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um trabalho no sentido, e aí não cabe à polícia, evidentemente, um trabalho no sentido de fazer com que a sociedade debatesse essa questão, discutisse essa questão, porque que prazer, e isso eu poderia dizer, que eu já vi um médico falar uma expressão, que usou essa expressão: se alguém disser que a cocaína é porcaria, está mentindo, é uma delícia. Não, a expressão que ele disse, quando todos olharam para ele surpresos, ele explicou que num primeiro momento, as primeiras doses, realmente a pessoa sobe, vai ao céu. A partir daí, a dependência leva-o a ter, num certo momento, a usar crack.
Então, o que a gente quer dizer da necessidade da gente interpretar a importância do trabalho da polícia, do trabalho médico, e que as pessoas comprometidas com isso, que as pessoas comprometidas com a droga, entendam que precisam se safar disso. E aí nós temos um trabalho feito pela Polícia Militar, chamado Programa Vizinhança Solidária, que envolve uma comunidade de prédio, de rua, de bairro, para trabalhar em conjunto na discussão de questão de segurança. Evidentemente que começa a identificar essas pessoas que estão consumindo drogas e, consequentemente, pode ajudar na diminuição dessa questão. E também insisto naquele detalhe, o entrosamento Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, porque, como o vereador Banha falou, a droga vem de fora, atravessa a fronteira. Mas, caramba, basta evitar que ela chegue? Não, é preciso evitar que ela seja consumida. E é muito dinheiro em jogo, é muito dinheiro para essa gente e que eles ditam regras. E, evidentemente, nós também temos que pensar que o presídio é isolamento. Quem está no presídio não podia ter contato externo. E a gente encontra certas pessoas que servem de intermediários e trazem as informações e as regras que devem ser observadas pelo traficante. O cidadão comanda a grife do crime organizado num presídio? No presídio. E há tanto tempo? Não é? Bom, na primeira questão quanto aos usuários, né? Como nessa investigação especificamente nós tínhamos esse sistema de DISC, todos os usuários foram identificados pelos seus telefones, porque o usuário, ele entende não ser um criminoso. Então ele não vai usar um telefone para estar fazendo essa compra com um cadastro frio, né? Um telefone com um CPF que não existe. Então ele se identifica no momento que ele usa o aparelho dele. Então eles foram identificados sim, e todos serão intimados e vão ter que comparecer na delegacia e explicar essa situação. Isso para fins de prevenção, inclusive, dentro daquilo que a lei de entorpecentes prescreve para o usuário, que é o artigo 28, que não existe pena privativa de liberdade, tá? Mas existe o termo circunstanciado e medidas, digamos assim, de um modo genérico, socioeducativas. De um modo genérico. A questão do entrosamento das polícias é uma questão extremamente interessante, que eu sou muito a favor. Só que eu vou falar em termos práticos, o que eu vejo isso no dia a dia. Quem deve buscar o entrosamento entre as instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, são os chefes de unidades operacionais. Eu acho que eu tenho muito bom relacionamento com a Polícia Militar daqui da Baixada, de São Bernardo do Campo, do ABC, da Zona Sul de São Paulo. Tenho boa relação com a Polícia Federal aqui e, enfim, com demais colegas da Civil. Por quê? Porque nós buscamos isso no nível operacional. Muitas vezes as instituições elas querem uma integração em níveis de direção e a coisa fica inviável por interesses políticos. Então é uma barreira que eu procuro saltar. Então, independente da questão das instituições estarem entrosadas na cúpula, nós que estamos na ponta da linha combatendo o crime de frente, o delegado da Polícia Federal daqui da Baixada, do Porto, o delegado da Polícia Federal que está lá na fronteira, o policial militar que está na comunidade de madrugada, a gente tem que buscar falar a mesma linguagem, senão não tem como chegar lá. A nível Brasil, a gente pode ver o investimento na questão de segurança pública. 300 milhões na segurança pública a nível Brasil é muito pouco, é muito aquém para quem quer combater crime na fronteira, para quem quer combater o crime de roubo, para quem quer combater o roubo de carga, o entorpecente. Acho que é ínfimo que, pelos trilhões e trilhões que rodam dentro do governo federal, é muito pouco. Só uma comparação, 450 milhões ou 460 milhões, você sabe bem disso, será aplicado na área da saúde em Santos, no orçamento de Santos, para o ano que vem. Imagina o que é 300 milhões para a segurança no Brasil. Então a gente está precisando aqui fazer política com P maiúsculo, políticas governamentais, para que lá na ponta, lá no fronte, lá na trincheira,
o policial possa estar bem sucedido, chegar 2 passos na frente do bandido. E o que a gente tem visto aqui são muitas empresas de fachada que estão ficando ricas da noite pro dia. O cidadão começa lá com uma transportadora, tem 2, 3 caminhõezinhos, daqui a pouco ele é dono de 300 caminhões. Será que movimentação do porto bateu recorde assim? Aí o cidadão lá tem 3, 4 casinhas, fala assim, não, esse aí é o maior empreendedor imobiliário de toda São Paulo. O cidadão está fazendo prédios e prédios. Será que está vendendo tanto prédio assim? Então é isso que tem chamado a atenção do sistema de inteligência da polícia. E eu quero cumprimentar o doutor da Cunha e por ter esse desprendimento, esse envolvimento, essa coragem, porque lidar com facções criminosas, lidar com grifes do crime, como essa que vem aí se instaurando e agora é uma grife já internacional, já tem na Bolívia, já tem no México, já tem tudo que é lugar, tá aí. E trabalhando é só o algo mais, o coração está falando mais alto, porque pelo número que eu já, antes de vir para o programa, eu levantei, o senhor já fez mais de 100 prisões de criminosos dessa grife. É um risco muito grande, mas eu quero cumprimentar o senhor é um orgulho da Baixada, é um orgulho da nossa Polícia Civil em estar combatendo uma facção tão organizada, tão difícil de ser desbaratada, e eu quero deixar aqui a saudação, meus cumprimentos. Gostaria que o senhor estivesse na Câmara Municipal para estar dando uma palestra para os nobres pares da questão da apreensão, da questão do sequestro. Não vai faltar oportunidade de a gente fazer esse convite ao nosso querido doutor da Cunha. E antes do da Cunha responder aqui ao Banha, né, eu queria só fazer um questionamento do que muito se critica hoje pelo país afora, até com certa razão. Né? Foram apreendidos 8 pessoas nessa operação Camarote. Né? Elas podem ser soltas em que período de tempo? De repente podem estar na rua daqui a um mês? Não. Não vai acontecer isso? Nesse momento, eles estão presos temporariamente, por força de um mandado de prisão temporária de 30 dias, que provavelmente deve ser prorrogado por um prazo de mais 30 dias. E aí, ao final desse segundo prazo, nós vamos estar representando pela prisão preventiva. E nós acreditamos que com o conjunto probatório, com o material que nós colhemos de escuta, todo o material colhido, a juíza deve estar acatando o nosso pedido de prisão preventiva. E aí eles vão responder por tráfico de drogas, vão responder por porte ilegal de arma de calibre restrito e diversos outros delitos. Eu acredito que pelo menos 3, 4 anos de prisão para cada um, acredito. E só um detalhe, o nome dos consumidores em algum momento corre o risco de vir para a imprensa? Difícil. Difícil, porque o nosso interesse não é a prevenção. Sim. Nosso interesse é a prevenção. O consumidor ele tem que entender que não é correto o que ele está fazendo e procurar largar o vício, né? Mas o nosso foco principal é o traficante. Perfeito. Toda Cunha, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Faço minhas as palavras aqui do vereador Banha, parabéns pela atuação, né? Quem dera a gente tivesse sempre aí uma polícia ágil, né? E que conseguisse desbaratar aí as quadrilhas, os principais criminosos do estado de São Paulo e pelo Brasil afora. Parabéns pela atuação, muito obrigado por estar conosco aqui, pelos esclarecimentos. Viu? Obrigado ao Banha mais uma vez pela participação, ao nosso Uriel Vilas Boas também. Você que acompanhou a gente em mais uma edição do Painel Regional Debates, reprise sempre às 8 da noite, estamos sempre ao vivo às 1h30 da tarde e um pouquinho mais adiante, às 22h, o Painel Regional. Até amanhã, obrigado, tchau.